Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 26 de janeiro, estamos na segunda semana do tempo comum e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levei bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra memória de 2 santos, São Timóteo e São Tito, que existem 3 escritos a eles feitos por São Paulo, também conhecida como as cartas pastorais. Ontem nós celebrávamos a conversão de São Paulo e nós escutávamos no Evangelho aquele mandato à evangelização. E hoje nós celebramos 2 santos que são frutos da evangelização de São Paulo. Timóteo, que foi um discípulo, São Paulo até fala, ou se relaciona como um filho, e Tito também, que foi um outro colaborador e pastoreado por São Paulo. E assim, queridos irmãos, esta memória de hoje está muito unida à figura do apóstolo São Paulo e nos manifesta também uma graça. Nós acabamos de escutar que o anúncio dos discípulos ao serem enviados em missão era que o reino de Deus estava próximo. E de fato, o reino de Deus se faz próximo das pessoas que principalmente são canais de Deus na nossa vida. A fé cristã é uma fé de mediação. O Verbo, ao se fazer carne, ele toma o ser humano, a humanidade, a carne humana, como via, como caminho para manifestar a sua graça de salvação. E por isso que Deus, continuamente na história da humanidade, na história da salvação, na história da igreja, continua se utilizando de pessoas para atualizar e manifestar a sua salvação. Com toda certeza, como que São Timóteo e São Tito foram gratos à vida, à vocação, ao ministério de São Paulo, porque foi através do homem Paulo que eles encontraram a salvação e o maior sentido da vida deles, que era de Jesus Cristo. Nós também, talvez nesse dia nós podemos fazer um exercício de gratidão. Faça a memória a você, quem foi o Paulo da sua vida? E quando eu falo Paulo, foi aquela pessoa que te anunciou. Foi aquela pessoa que talvez foi canal da salvação de Deus, foi ela que talvez te apontou a Jesus, através de um acolhimento, de uma partilha, de uma pregação, de um pastoreio, uma celebração, enfim. Existem pessoas que fizeram um papel também, como Paulo fez esse serviço na vida de São Timóteo e São Tito. Na nossa vida também houveram Paulos que nos anunciaram e que nos apontaram, nos evangelizaram, nos deram o sentido maior da vida em Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamados, assim como a palavra hoje nos motiva,
a pedir ao Senhor da Messe que mande mais operários. Isso talvez é um grande chamado à oração pelas vocações, à oração para que outros se comprometam com a causa do reino, mas também a oração tem que se transformar em atitude. Será que eu tenho me responsabilizado em formar, em ser canal de Deus para outros e que outros Timóteos e Titos aconteçam? Será que eu tenho olhado a minha vida e percebido que Deus também colocou pessoas para que eu pudesse pastorear, para que eu pudesse doar a minha vida e ser canal de Deus na vida delas? Eu não posso somente olhar para a minha vida como um ponto final, mas eu tenho que olhar ela como serviço, como meio, como instrumento, para que outros encontrem a Deus. É a pergunta que você pode fazer. Aonde estão os Timóteos da sua vida, para que você possa anunciar o Evangelho? Aonde estão os Titos? Que o Senhor nos dê essa graça e nos dê a alegria de sermos instrumentos da sua causa, sermos instrumentos do seu reino. Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal, pela intercessão de São Timóteo e São Tito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.